Você abriu o Fato Relevante, o fundo imobiliário onde você investe, e lá a notícia de que este fundo adquiriu um novo imóvel, pagou alguns milhões de reais por este imóvel e a operação tem um cap rate de 9,50%. Ou mesmo você assistiu uma live com o gestor deste fundo em que ele relatava esta operação com este cap rate. E aí você se pergunta, o que será esse tal de cap rate? Eu sou Ricardo Figueiredo, analista responsável pela cobertura de fundos imobiliários aqui na Speech, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar o que é esse tal de cap rate. Então vamos nessa, o tal do cap rate que aparece nos fatos relevantes ou em alguma live que você assistiu aí com o gestor do fundo onde você investe o seu rico dinheirinho. Na tradução literal seria a taxa de capitalização, né? Mas se fosse para eu vir aqui te contar o que é a tradução literal, você não precisaria desse vídeo, né? Você poderia usar um tradutor desses aí gratuitos na internet. Vamos entender o que esse número mostra para você. O cap rate, ele quer te mostrar qual é o percentual que a receita a ser gerada por este ativo é capaz de te oferecer sobre o valor que você pagou neste ativo. Então vamos lá, a própria fórmula do cap rate, ela já é muito clara na mensagem que ela quer passar para ti. Então o que é o cap rate? É a receita, e atenção, receita, eu já vou explicar mais por que você precisa focar nisso daqui, receita, sobre o teu custo de aquisição. Então em relação ao numerador, esta receita normalmente nós colocamos em base anual, tá? Sempre base anual. Então o teu cap rate, quando aparece lá um cap rate de 9%, é 9% no ano. O que isso quer dizer? Que a receita gerada pelo ativo em relação ao valor que você, o gestor, pagou naquele imóvel, ela é de 9% ao ano. Isto já te dá uma ideia de quanto este ativo tem de capacidade de geração de resultado para o seu investimento. Vamos pegar um exemplo aqui? Vamos para o exemplo para ficar mais fácil, né, gente? Então, receita. Vamos imaginar que um imóvel tem um aluguel de, sei lá, 200 mil reais por mês. Se ele é 200 mil reais por mês, mas a gente precisa desta receita anualizada, considerar uma receita de 2 milhões e 400 mil no ano, certo? E você foi lá e pagou neste imóvel 30 milhões. Então são 2 milhões e 400 mil sobre 30 milhões, que foi o meu custo de aquisição. Aí eu vou chegar no meu cap rate, que será 8%, é isso? Cap rate de 8%. Ou seja, a receita que este imóvel gera refere-se a 8% do valor pago. Vamos imaginar que ele tivesse conseguido pagar 24 milhões. Este cap rate seria 2.400 sobre 24, que daria 10%. Então, se o gestor tivesse conseguido barganhar o valor deste imóvel, ele subiria o cap rate. Outra mensagem que você pode intuir na comparação de cap rates de operações diferentes. Normalmente, os imóveis de melhor qualidade, eles vão ter cap rates menores, porque você topa pagar mais por conta da melhor qualidade deste imóvel. Ele está numa boa localização, ele tem uma excelente capacidade construtiva. Os imóveis que estão ali numa região secundária, que sofrem mais com vacância, aí você consegue pagar um valor menor por metro quadrado e aí você espera inclusive um cap rate maior na operação com este imóvel. Então cuidado quando você compara cap rate, você fala, olha, aquele ali o cap rate de 10% melhor do que esse aqui de 8%. Será? A gente precisa continuar observando os fundamentos imobiliários, localização, se é um imóvel de alto padrão, qual é o histórico de vacância daquele ativo, daquela região, etc. Mas olhando exclusivamente para o cap rate, se o cap rate ele é mais elevado, a gente tem uma expectativa maior de geração de renda daquele ativo, mas por óbvio, como não tem almoço grátis no mercado financeiro, muito provavelmente você tem um pouco mais de risco naquela operação, beleza? O que a gente precisa ficar de olho quando a gente lê essas informações de cap rate? Olha só, que interessante. Vamos imaginar que um determinado fundo, o FII-A, ele foi lá e comprou um imóvel que pertencia ao FII-B por 30 milhões, no nosso exemplo. Agora, olha que interessante. No fato relevante do comprador, que é o FII-A, saiu o cap rate de 9%. Já no fato relevante do vendedor, que é o FII-B, ele informou um cap rate de 8%.
Será que temos um mentiroso? Eu vou te mostrar que não. Mas espera aí, Ricardo. O fundo A comprou imóvel por 30 milhões. Ele pagou 30 milhões para o fundo B. Logo, olha só, eu vou pôr aqui o A, que é o comprador, e o B aqui, que é o vendedor. Lembra que você tem a divisão. Em cima você tem a receita, embaixo você tem o valor do imóvel. Aqui você está falando de 30 milhões para os dois. Ah, Ricardo, entendi. A gracinha está no numerador, então. Não é bem uma gracinha, mas vocês vão entender por que essa informação ela pode ter sim essa diferença nos fatos relevantes de cada um. Para o comprador, o que vai deixar o cotista feliz? Mostrar um cap rate mais alto, para dizer para o cotista, olha, eu comprei um imóvel com cap rate mais elevado, fiz uma boa compra para você. O gestor do fundo A, ele observou que a receita gerada pelo imóvel nos últimos 12 meses foi, então olha só, últimos 12 meses, a receita foi de 2 milhões e 400 mil. A receita esperada para próximos 12 meses é de 2 milhões e 700 mil. Então o que acontece? Se ele utilizar aqui que a receita esperada para os próximos 12 meses é 2 milhões e 700 mil, ele vai informar um cap rate de 9%. Tá aqui. Já se o vendedor falar, olha, eu fiz a venda e nos últimos 12 meses esse imóvel gerou 2 milhões e 400 mil. O cap rate aqui é 8%. Olha, 8% aqui. Nenhum dos dois mentiu. Um utilizou a receita dos últimos 12 meses, o outro utilizou a receita esperada para os próximos 12 meses. Por isso que você teve a diferença de cap rate. E aí, mais uma vez, eu falo, é importante olharmos o cap rate? É, mas é mais importante estarmos atentos aos fundamentos imobiliários. Sabe que número nenhum dos dois aqui consegue mudar? O valor do negócio, 30 milhões. Nenhum dos dois consegue mudar o tamanho deste imóvel. Se você pegar os 30 milhões e dividir pelo tamanho do imóvel, você vai chegar ao valor por metro quadrado da operação. O valor por metro quadrado da operação é igual tanto para comprador quanto para vendedor. Aí você efetivamente vai entender por quanto foi esse negócio. Esse imóvel foi negociado por quantos reais por metro quadrado. Isso aqui não tem como mudar de um para o outro. O cap rate eu consegui mudar. Para um eu utilizei os últimos 12 meses, para o outro eu utilizei o que é esperado para os próximos 12 meses. Então, desta forma, a gente calculou. Você viu, inclusive, uma pergunta que você tem que se fazer quando você lê a informação de cap rate num relatório gerencial, num fato relevante ou numa entrevista de um gestor. Qual foi a base de cálculo utilizada na receita? Foi algo que já aconteceu? Eu estou olhando para uma receita efetiva, materializada? Ou eu estou olhando para uma receita esperada? Essa é uma pergunta importante toda vez que você estiver olhando para o cap rate de uma operação. Tem mais coisas que a gente precisa olhar, especialmente antes de sair comparando aí um cap rate com outro? Sim, olha só que interessante. Vamos imaginar que o imóvel, nosso imóvel quanto era? 30 milhões. E a receita, vamos ficar só com a receita materializada. Receita, 2,4 milhões. É a receita dos últimos 12 meses. A gente já fez essa conta e a gente chegou num cap rate de 8%. Muito bem. Mas vamos imaginar que aqui o gestor fez a seguinte situação. Ele pagou efetivamente 24 milhões. E 6 milhões ele alavancou, é alavancagem. Ele vai pagar isso lá na frente com CRI. Então, de fato, quanto saiu do caixa do fundo neste momento? 24 milhões. Ou seja, o meu cap rate alavancado é 2,4 dividido por 24, que dá 10%. E o meu cap rate desalavancado é 2,4 dividido por 30, que dá 8%. Cap rate alavancado, cap rate desalavancado. Por óbvio, o cap rate desalavancado é menor, porque ele considera o valor cheio do ativo. Isso é muito importante quando você estiver analisando um fato relevante de uma compra alavancada, porque normalmente o gestor vai mostrar um só cap rate. Aí você precisa identificar se ele mostrou o cap rate alavancado ou cap rate desalavancado. Por óbvio, eu gostaria de ver o cap rate desalavancado. Qual foi o cap rate efetivo desse imóvel? Eu vou pagar 30 milhões. Tudo bem que eu estou desembolsando só 24 agora, mas eu tenho uma obrigação a pagar desse imóvel. Isso aqui é importante por quê? Porque no começo é óbvio que isso aqui vai fazer bem para o fundo quando é alavancado, porque se eu paguei menos e o meu cap rate é de 10%, a capacidade dele de gerar mais
dividend yield para mim é maior, lógico, porque um pedaço da compra eu só vou pagar depois. Só que a receita eu tô recebendo inteira agora. Eu não tô recebendo só um pedaço do aluguel, eu tô recebendo todo o aluguel. Lá na frente é que eu vou ter que pagar essa dívida. Por isso que em muitas compras o dividend yield é maior no começo e depois ele cai. Por quê? Porque eu comprei alavancado e aí depois quando eu vou pagando essa alavancagem eu vou normalizando esse dividend yield. Eu vejo isso através do meu cap rate, se ele está alavancado ou não alargado, certo? Outro fator importante que você precisa ter em mente no cap rate, o cap, ele é estruturalmente maior que o dividend yield. Por quê? Porque aqui eu tenho só receita. E aqui no meu numerador eu tenho o quê? Eu tenho resultado. E o que é o meu resultado? Meu resultado é receita menos despesa. Cap rate não considera despesa. Cap rate não tem taxa de administração, não tem taxa de gestão, não tem os custos que o fundo paga simplesmente por ele existir. Tem taxas que o fundo imobiliário paga simplesmente por ele existir. Nada disso tem incorporado no cálculo do cap rate. Já no cálculo do dividend yield, sim. Então é por isso que estruturalmente o cap rate será maior que o dividend yield. Então quando você vê que um fundo está fazendo uma compra com um cap rate de 9%, não significa que ele gerará um dividendo para você de 9% ao ano. Esse dividendo será menor. Pode colocar aí pelo menos 1%. Pelo menos 1% para começar a brincadeira. Por conta da taxa de administração, que aí mais taxa de gestão, fica nessa faixa aí de 1% para boa parte aí dos fundos. Então, pelo menos 1%, tirando aí do cap rate, é o que você pode esperar de dividend yield gerado por esse ativo. Outra coisa que é importante a gente observar, a partir do momento que você faz esta análise, o cap rate é 9, então meu dividend yield talvez aí seja uns 8% desse imóvel que eu estou comprando, e o meu fundo está gerando dividend yield para mim de 7,5. Opa, esta compra melhora o rendimento final do fundo. Esse cap rate é 9, eu vou receber uns 8, mas o meu fundo já está gerando dividend yield de 9%. Então esta compra, ela no final do dia, ela tende a ofender o meu dividend yield. Ele vai ficar um pouquinho menor, né? Aí depende do peso dessa compra no fundo como um todo, porque a capacidade dela de gerar renda por cota é um pouquinho menor do que o que eu já tenho no histórico do fundo, carregando no fundo. Aí, por óbvio, a gente precisa entender se este imóvel é melhor do que a da média do fundo, porque aí eu trago um pouquinho menos de dividendo, mas eu melhoro a qualidade dos ativos do fundo. Aí é a análise do real estate, que eu sempre volto aqui para pedir para vocês fazerem. Não fiquem atentos simplesmente ao percentual. Já vou pedir para você colocar aí nos comentários, né, se você já tinha visto esta visão de cap rate. Se com esta visão eu ajudo a você a analisar agora de fato um fato relevante e entender melhor esse termo, que é bonitinho, né, em inglês, aparece lá no fato relevante e muitas vezes a gente acaba simplesmente ignorando. Então, só para a gente recapitular o que eu acho de extremamente importante aqui, este ponto. Sempre observem se a receita utilizada para cálculo do cap rate, a gente está falando de últimos 12 meses ou se estamos falando de uma receita que é aguardada para adiante. Porque isso pode aumentar ou diminuir o valor ali do cap rate e aí você acha que tem uma perspectiva de dividend yield X e na verdade ela é Y. Então é importante você entender qual é a origem da receita do numerador e não esqueça que o cap rate não é dividend yield. Ele dá um cheiro do dividend yield e ele sempre será maior do que o dividend yield. Espero que o conteúdo de hoje tenha te ajudado a desmistificar mais esta métrica que é super comum no mundo dos fundos imobiliários de tijolos. Nos comentários coloca aí o que você espera de conteúdo nos próximos vídeos, porque com certeza eu voltarei trazendo mais para vocês. Um grande abraço!